Estava eu assistindo ao podcast Sport Market Makers, ali com a participação do César Grafietti, que fala muito sobre a perspectiva do futebol brasileiro do ponto de vista econômico e comercial. E ali ele levantou uma bola que realmente é um assunto de uma reflexão muito séria, que o futebol brasileiro está criando uma bolha que logo vai estourar. E um dos principais motivos dessa bolha estar sendo criada é que boa parte dos clubes estão tentando acompanhar um ritmo de gasto que, por exemplo, o Flamengo tem, mas que eles não têm lastro para tal. E mesmo as SAFs ou qualquer solução aí que apareça nesse caminho são soluções que não se sustentam. Isso vai gerar um grande problema para o futebol brasileiro. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes de seguir com o vídeo, peço ajuda para que você se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer ajudar no crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto é o like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Claro, se você gostou ou não gostou de algo que foi abordado aqui nesse vídeo, não tem problema. Comente. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Comente aqui se o áudio está ok e mais um favor, na verdade uma dica para você. Na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro e ter uma série de benefícios exclusivos para quem se torna membro. Então vai lá, clica no link, se inscreva, se torne membro do canal, você vai ter uma relação muito mais próxima com a construção de crescimento do canal, venha fazer parte da comunidade e participar dessa jornada. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, estava vendo um dos programas no podcast Sports Market Makers, que fala muito sobre a parte econômica do futebol brasileiro, a parte do business, do negócio, e tem sempre a participação, ou na maior parte das vezes, do César Grafietti, que é uma autoridade quando o assunto é finanças no futebol brasileiro. E aí, ele levantou um ponto que levanta muita reflexão. Que é o seguinte: os clubes, de uma certa forma, ou no geral, estão tentando acompanhar um gasto hoje corrente no futebol brasileiro, inflacionando esse mercado. Vocês podem observar que cada vez mais os valores de transações que antes eram comuns única e exclusivamente ao Flamengo, eventualmente ao Palmeiras, estão se tornando comuns também para outros clubes. Só que esses outros clubes eles não conseguem ter o mesmo nível de receita que Flamengo, Palmeiras, até o Corinthians. Só que o Corinthians a gente sabe que tem uma questão aí do endividamento que é praticamente 2 vezes o que ele arrecada. E aí, esses clubes vão encontrando subterfúgios para conseguir alavancar esses gastos das mais diversas maneiras, desde as SAFs até os clubes associativos que vão tentando de alguma maneira empurrar as dívidas para frente. A gente está vendo aí, por exemplo, o Internacional, que através de um adiantamento de uma parte dos seus direitos de mídia que vendeu para um grupo estrangeiro dentro da LFU, para os próximos 50 anos, recebeu aí adiantado e já gastou, contratou jogadores de seleção, o Borré da seleção colombiana, o Valência, que é da seleção equatoriana, entre outros jogadores, mas que não tem como se sustentar a médio e longo prazo, talvez nem a curto prazo, já que está devendo. Inclusive contratou o Thiago Maia para o Flamengo e não pagou. Tem toda aquela história lá que o Internacional comprou um jogador, utilizou o jogador, vai vender, ter lucro e não pagou o Flamengo. Mas isso é uma outra história. O ponto é que, como o Internacional, outros clubes
estão fazendo esses gastos sem lastro algum, sem condições de manter a médio e longo prazo. Estão inflacionando o futebol brasileiro como um todo. E aí, você vê também as SAFs que estão inseridas nesse negócio, porque aí os torcedores dos clubes que são SAF comumente falam: ah, mas o meu clube é SAF, o meu clube tem dinheiro para gastar, sem se preocupar com o que esse clube arrecada. Exemplo prático disso é o Botafogo, que arrecada aí na casa dos 400 milhões e gasta só em contratação algo em torno de 500 milhões. E sempre tem um discurso: ah, não tem que olhar a arrecadação do Botafogo, tem que olhar a arrecadação da holding, que é o grupo que é dona do Botafogo. E a holding, que é dona do Botafogo, a gente está vendo aí que está totalmente endividada, está começando a desfazer o Botafogo para tentar socorrer um clube do outro lado do oceano, o Lyon da França. Então a gente vê que as coisas não batem, a matemática não fecha. E ainda que seja SAF, a gente tem que entender um conceito mínimo de finanças, que da onde você tira, se você não repõe, uma hora acaba, independente de ser SAF, de ser clube associativo ou não. Essa regra é para todos. A gente vê o Cruzeiro aí gastando o que não pode, inclusive o próprio CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, já deu uma declaração dizendo que o Cruzeiro não está mais andando com as suas próprias pernas. Ele já está sendo bancado e financiado pelo grupo que tomou conta do Cruzeiro, que é o grupo do supermercado BH, o famoso Pedrinho BH, o empresário cruzeirense. Mas o ponto é que em algum momento, por mais amor que tenha ao clube, ele vai olhar seu patrimônio se desfazendo e não vai dar continuidade. Isso é um ponto comum. E aí, a mensagem que eu estava vendo nesse podcast é que esses clubes, como eu disse, de diversas maneiras, eu citei aqui algumas, eles estão tentando competir com o Flamengo, ou pelo menos se tornar competitivo no mercado. E o discurso de muitos deles é que, mas para ser competitivo no futebol brasileiro, para conquistar título, para estar no nível do Flamengo, tem que gastar, tem que contratar. Mas eles estão esquecendo de uma equação básica, que é um equilíbrio entre o que você arrecada e o que você gasta. E é justamente esse ponto que está chamando a atenção, porque está inflacionando o futebol como um todo, o futebol brasileiro, e em algum momento, por não serem gastos sustentáveis, como eu citei do Internacional, citei do Botafogo, citei do Cruzeiro, esses gastos, essas contas vão estourar, né? Eu falei desses 3 clubes, mas você pode facilmente transferir esse mesmo raciocínio para vários outros clubes no futebol brasileiro. São Paulo, por exemplo, que estava com um discurso aí de criar um fundo, passou essa mensagem de criar um fundo de investimentos que adiantaria cotas para o São Paulo para que ele pudesse, a um juros mais barato ou em condições mais favoráveis, quitar as dívidas dos seus credores e retornar esse valor recebido para os seus acionistas desse fundo de investimento a um retorno mais interessante, né, no futuro, e com isso ele ia equilibrar as suas contas, ou seja, ele abrir um fundo de investimento, fazer um saque nesse fundo, mais ou menos isso, tá? Tentar quitar as principais dívidas com seus credores para reduzir juros e dar um retorno para esses cotistas do fundo a médio e longo prazo. Mas para isso ele havia se comprometido com esse grupo de cotistas ou do fundo de investimento a fazer um gasto limitado por teto, ou seja, colocar um teto nos gastos do futebol. Não posso gastar mais do que isso, não posso gastar mais do que aquilo. Seria mais ou menos uma garantia que esses cotistas teriam de que esse investimento que eles estariam fazendo teria um retorno mais seguro, um retorno mais confiável. Poxa, os caras se comprometeram aqui, isso lá está firmado em contrato com o fundo de investimento, que eles não podem ultrapassar X valor no teto com gasto de futebol, não podem passar X valor com gasto de futebol ou um percentual da sua arrecadação no futebol. Isso seria mais ou menos como colocar travas para que o São Paulo trilhasse o caminho correto e desse o retorno esperado para os cotistas. Mas
também não suportou a pressão, né? E toda essa história que apareceu, uma história muito bonita no final do ano passado, todo mundo comprou isso, o mercado achou bacana, eu mesmo fiz vídeo dizendo que o São Paulo estava tomando um caminho correto, que era cortar da carne, mas fazer a coisa correta, que ele ia lograr êxito a médio prazo. O próprio São Paulo não conseguiu manter isso e já está sendo pressionado a fazer mais gastos. Inclusive, já está devendo salário a seus jogadores e avaliando uma maneira, a melhor forma de ver a SAF. Então, para quem está na posição do Flamengo ou até mesmo do Palmeiras, que são clubes com alto nível de receitas e com as dívidas sob controle, equacionadas, essa bolha de alguma maneira os beneficia, porque isso vai gerar um caos no futebol brasileiro. E esse caos vai beneficiar quem está bem organizado, né? Então o Flamengo, quando ele faz esses gastos, ele acaba colocando pressão nesses clubes, ou o Palmeiras também, quando faz esses gastos, coloca pressão nesses clubes que, para tentar dar uma resposta à sua torcida, ou mesmo para tentar acompanhar essa questão dos gastos, de ter grandes nomes, grandes jogadores, ou pelo menos grandes marcas de nomes, né? Como o Cruzeiro está fazendo com o Gabigol e com o Dudu, por exemplo, eles vão fazendo gastos que não podem e vão, querendo ou não, vão se colocando numa situação muito complicada a médio e longo prazo. Eu não diria nem longo mesmo, acho que é curto e médio prazo, porque a conta chega e eles não têm lastro para arcar com esses compromissos, gerando um caos, gerando transfer ban, gerando atraso de pagamentos, aumentos de juros, entende? Uma bola de neve que a gente tem hoje no futebol brasileiro e vai continuar tendo, porque os clubes não encontram uma maneira correta, uma maneira realmente dinâmica que vai resolver o problema e eles ficam só postergando, empurrando dívida ou se endividando ainda mais. Então acaba criando um cenário onde Flamengo e Palmeiras vão continuar reinando soberano em relação a esses clubes. Agora, o problema é o risco para esses clubes é que eles vão deixar a médio prazo de serem competitivos, ainda que sejam SAFs, né? Eu acho que o caso do Botafogo é um caso muito específico, porque o Botafogo é meio que usado como uma barriga de aluguel, né? Tem uma hold e onde essa hold opera tem a questão do fair play financeiro controlando os regramentos da operação dessas ligas, e o Botafogo, como aqui ainda não tem um regulamento, né, é terra de ninguém, o Botafogo ele é como se fosse aqui uma barriga de aluguel. Você faz as transações que não são aceitas em outras ligas, faz aqui, gera aqui, depois consegue transferir de uma maneira que seja legalizada para as outras ligas. A partir do momento que o fair play financeiro entrar aqui no Brasil, e isso vai acontecer, eu quero ver como é que o Botafogo vai operar nesse sentido. Ele vai deixar de ser interessante para essa holding, não se engane a respeito. Mas falando dos outros clubes, o que vai acontecer é que eles vão, na medida do tempo, perdendo competitividade, né? Ainda que sejam SAF. Eu cito o exemplo aqui do Cruzeiro, do Pedrinho BH, porque, sabe, vai ter um momento que os caras não vão querer rasgar dinheiro, por mais que ele seja apaixonado pelo clube, pelo Cruzeiro, tem os familiares, tem os herdeiros que vão olhar o cara torrando o patrimônio do seu, sei lá, o filho vai olhar o pai torrando o patrimônio dele, do filho dele, do neto dele. São coisas que não vão ter sequência, não faz sentido ter sequência. Em algum momento isso vai parar. E os clubes que não são SAF, como o Internacional, que fez uma venda aí para ganhar 10% dos direitos de mídia, o equivalente a 50 anos, para os próximos 50 anos, todo mundo já assumiu que foi algo meio que no desespero. O Internacional já gastou esse dinheiro e ainda assim está devendo, inclusive o Flamengo, mas outros tantos clubes. Entende como é meio que um buraco sem fim? Cada vez mais os clubes vão se afundando e a coisa vai ficando cada vez pior. A gente tem um exemplo aí do Vasco, que a gente nem sabe se é SAF, não é SAF, e hoje em dia ninguém nem quer comprar o Vasco, não tem nem interessado, e o Vasco cada vez mais se afundando. Para citar alguns clubes,
O próprio São Paulo, que levantou, flertou com esse conceito de se reestruturar financeiramente. O São Paulo, que é a terceira maior torcida do país, uma grande marca, poderia tentar se reestruturar em moldes parecidos como fez o Flamengo. Está aí já flertando em virar SAF, porque é a solução, vamos dizer assim, mais cômoda, mais rápida. Ninguém quer realmente tomar o remédio amargo. E também, por que não dizer o Corinthians, principalmente o Corinthians, que tem uma grande capacidade de geração de receitas. A gente não pode falar que o Corinthians gasta o que não arrecada, porque o Corinthians arrecada bastante. É um clube ali que eu diria que está no nível próximo de arrecadação que tem o Flamengo. Mas o Corinthians, ele é um clube totalmente desorganizado. Ele deve em torno de 2,5 vezes mais do que arrecada. E isso também vai comendo todo o capital de arrecadação do clube, porque é um clube que cada vez mais perde o protagonismo. E para quem acha que isso é temporário, olha o que está acontecendo com o Vasco, né? O Vasco também, quando começou a perder esse protagonismo, achavam que era temporário, cíclico, e o Vasco está há mais de 2 décadas aí, brigando sempre na parte de baixo da tabela, perdeu totalmente o protagonismo. E eu não ficaria tão surpreso se acontecesse algo parecido com o Corinthians, que já está aí no intervalo de 5, 8 anos, que é um clube que não é protagonista de nada no futebol brasileiro, muito em função das suas dívidas, da desorganização que tem. Claro, ainda continua arrecadando bem, muito em função da força que tem, do mercado que está inserido, é a segunda maior torcida do país, mas esse capital, sabe, essa credibilidade, essa imagem está sendo corroída ano após ano. Enfim, a gente tem um cenário onde os clubes brasileiros, eles estão cada vez mais se afundando. Você não vê um sinal de uma organização. Você vê sim clubes ditos pequenos e médios cada vez mais trabalhando para se profissionalizar. E eu venho dizendo isso. A maneira de você ser competitivo não é você querer ter o mesmo nível de gasto que seu rival, sendo que ele arrecada 2, 3 vezes mais que você. Isso é uma questão muito simples de matemática. Você vai se quebrar lá na frente. Você tem outras maneiras de ser mais competitivo. O exemplo do Fortaleza é um exemplo muito importante, muito claro. O Fortaleza, sei lá, deve faturar 4 vezes menos que o Flamengo, algo nesse sentido, mas é um clube muito competitivo, que sempre está se posicionando na parte de cima da tabela, através de um trabalho de scout, através da longevidade de uma comissão técnica, através da estruturação do seu clube, nos departamentos de fisiologia, o departamento que atende à comissão técnica, ou seja, existem meios, mas isso dá trabalho. Os clubes no futebol brasileiro procuram justamente a parte mais fácil. A parte mais fácil é virar uma SAF, porque está faltando dinheiro, vamos virar uma SAF. A parte mais fácil é jogar a dívida para frente, para depois os presidentes de outros clubes assumirem, estarem numa situação ainda pior, mas já não é mais com você. Enfim, passa por tudo, menos por uma gestão responsável, que é o que não existe no futebol brasileiro. E como o próprio podcast Sport Market Makers frisou, essa bolha vai explodir. Se você acha que os clubes brasileiros já passaram por uma situação de bastante desespero, essa situação vai se intensificar ainda mais. E o que é mais irônico é saber que os clubes brasileiros estão afundados em uma dívida cada vez mais crescente, em um momento onde nunca entrou tanto dinheiro no futebol brasileiro como está entrando agora. É um momento de maior arrecadação disparada do futebol brasileiro, é um momento de maior arrecadação na história do futebol brasileiro, assim, disparado, e é um momento que os clubes mais se endividam. É muita falta de gestão. Como eu disse, esse cenário só visa ajudar a quem está muito organizado e controlado, sustentável financeiramente. No caso, Flamengo e Palmeiras, que devem, muito em função disso, continuar dominando pelos próximos anos e décadas. Claro, tendo ali uma eventualidade ou outra no meio do caminho, como foi com o Atlético Mineiro, que já não se mantém, como foi com o Botafogo, que a gente está vendo também, que não se mantém. De sustentável mesmo, de predominantes,
a tendência é ter somente Flamengo e Palmeiras, os dois únicos grandes clubes que devem estar sempre como protagonista no futebol pelos próximos anos, décadas eu diria. No mais, você vai ter aquele lugar que vai ser ocupado por itinerantes. Um ano é um, outro ano é outro. Ano passado foi o Botafogo. O Botafogo não deve figurar entre os primeiros na disputa do título esse ano, tendo em vista que tudo está acontecendo, está se desfazendo. O Atlético Mineiro já foi um, se desfez de jogadores, também não está no mesmo nível de protagonismo. Talvez apareça um outro e que esse outro não vai se repetir depois. Enfim, é a ciranda do futebol brasileiro. E esses dois, Flamengo e Palmeiras, devem continuar imperando, reinando, predominando. Claro, muito em função da sua organização financeira, do trabalho que fizeram, da sua capacidade de arrecadação, mas também em função da irresponsabilidade, má gestão dos outros clubes, SAF ou não, que não querem fazer o trabalho, tomar o remédio amargo. No caso das SAFs, você vai ter aquelas SAFs que são dirigidas por torcedores apaixonados, como o Pedrinho BH do Vasco, e você tem as SAFs do Botafogo aí, que vai ganhar um ano ou outro, mas o Botafogo nada mais é do que uma barriga de aluguel. Enfim, diferentes situações, um buraco é o mesmo, os clubes cada vez mais se afundando, e Flamengo e Palmeiras se destacando dos demais pela organização e capacidade de geração de receitas. Devem continuar aí predominando nos próximos anos, décadas, quem sabe. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva, deixar o like, o famoso joinha, passa lá na descrição do vídeo, clique no link para você se tornar membro e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima.